Olá, tudo bem com você? Espero que sim, tá? Um prazer ter você aqui. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês que têm participado, que têm curtido aí as minhas redes sociais, os vídeos, as lives, né? Têm interagido, tenho recebido um feedback muito positivo, que nos motiva ainda mais a nos mantermos conectados e produzindo conteúdos aí que de alguma forma pode trazer benefício para você, tá bom? Obrigado. Não esqueçam aí de dar o seu like, de comentar, de criticar, de elogiar, de perguntar, questionar, fica à vontade, sugerir. Eu estou à disposição para que a gente possa melhorar. Né? Os conteúdos são feitos de uma forma muito simples, é só uma forma da gente interagir. Eu amo fazer essas coisas e eu quero aos poucos, né, compartilhar com vocês aí muita coisa bacana, tá bom? Canal do Nagai, eu tô lá também no TikTok, Marcos Zaqueu 1979. Eu tô também lá no Facebook, Marcos Zaqueu Lima, e tô também no Instagram, Marcos Zaqueu Zaqueu 1979. Tá bom? Sejam bem-vindos aí. Eu queria falar sobre um assunto bem bacana, que é pra gente, de repente, até nos ajuda muito isso no que diz respeito a entendermos como a gente se encaixa dentro de algumas situações, qual é o nosso comportamento, quais são as nossas decisões. E eu quero falar para você um pouquinho com vocês sobre comprometido ou envolvido, né? Como a gente se encaixa, quem somos nós dentro dessa situação. E quando a gente fala sobre isso, é importante a gente entender que isso é um comportamento, mas também é uma decisão que nós tomamos em algum momento da nossa vida. Eu gosto muito de usar o exemplo do café americano. O café da manhã americano, geralmente nós temos lá, eles têm lá, aliás, o bacon e também o ovo. Geralmente faz parte da cultura americana, bacon com ovos. E dentro desse café da manhã, nós vamos ter duas situações, dois personagens importantes. O porco para o bacon e a galinha para o ovo. O que nós vamos entender desses dois personagens? Vamos saber qual deles é o comprometido e qual deles é o envolvido. E é importante que você que está me ouvindo, você que está me vendo, em algum momento você vai ver esse vídeo, você tente se identificar e tente entender em que situação você se encaixa. Se você é o envolvido ou se você é o comprometido. Vamos lá para a gente entender um pouquinho sobre essa situação. O envolvido sempre é aquela pessoa que ela participa dos processos, seja na vida profissional, seja na vida familiar, conjugal, nas amizades, ela participa do processo até onde é conveniente para ela. O envolvido não é aquele que vai ficar no processo do começo ao fim, ele vai passar pelo processo, ele vai contribuir talvez de alguma forma, mas ele não vai até o fim. Ele não se compromete para poder realmente concluir aquele projeto. O envolvido é aquele que não quer nenhum tipo de situação que de alguma forma tire ele da zona de conforto dele. O envolvido é aquele que de forma alguma ele coloca o coração. Ele não sonha, ele não deseja, ele participa, ele até contribui, desde que ele não saia lá do mundinho dele, da bolha dele. Então você vai ter envolvidos no começo do processo, vai ter envolvidos no meio do processo e você vai ter envolvidos no fim do processo. Mas você nunca vai ter um envolvido participando de todas as etapas, porque para ele funciona da seguinte forma: eu tenho isso aqui para entregar, eu tenho isso aqui para oferecer. Se você aceitar é isso. Mas eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas coisas, eu não vou ficar perdendo todo o meu tempo fazendo apenas isso. Diferentemente do comprometido. O comprometido é aquele que dá o coração, ele sonha, ele deseja, ele participa de todo o processo, ele enfrenta todos os desafios, ele enfrenta todos os problemas, ele enfrenta inclusive a solidão, ele enfrenta a falta de apoio.
que muitas vezes os envolvidos, eles não vão te dar até o fim. O comprometido é aquele que está pronto para enfrentar todas as etapas de um processo, seja qual for ele, e encará-lo, sabe, com toda a alma e coração. Ele chora, ele deseja, ele sorri, ele desenha. Ele mergulha completamente, ele não descansa até que esse projeto, até que esse processo seja concluído. Nós usamos os dois personagens agora, que era a galinha e o porco. Por que eu usei os dois? É só para a gente entender que cada um deles tem uma função dentro desse processo. A galinha, por exemplo, ela vai lá botar o ovo e entrega, bota o ovo e entrega, bota o ovo e entrega. Ela nem sabe muitas vezes o que vai acontecer com o ovo. Aliás, ela não sabe, até por não ter esse entendimento, mas ela não sabe, não tem noção de onde o que vai acontecer, se vai ser frito, vai ser cozido, se vai nascer um pintinho, não. Ela simplesmente bota o ovo e segue a vida dela. Então ela faz parte do que? Ela é envolvida no processo, mas ela não tem ideia de como o processo começa, termina, como ele dá continuidade. Ela faz parte de um momento do processo, mas ela não vai até o fim, então ela não tem ideia do que aquilo ali vai acontecer. Diferentemente do porco, porque se você não consegue ir lá no chiqueiro, cortar um pedaço do bacon e colocar o porco de volta lá, é impossível. Para que o porco faça parte do café da manhã do americano, ou faça parte desse processo todo, ele tem que necessariamente morrer. Você entende a diferença? Entende que o comprometido é aquele que vai sonhar e ele vai enfrentar todas as dificuldades, todos os transtornos, toda a situação, e vai até o fim, porque ele sonhou, ele entende necessário, e ele vai ser o elo motivador, inclusive, dos envolvidos. Porque você, como eu te falei, você não vai ter um envolvido do começo ao fim do processo, você vai ter vários envolvidos que vão passar por ali, e o comprometido é o elo motivador, ele é a força motriz, ele vai fazer com que o processo se conclua, e ele vai precisar dos envolvidos, porém ele sabe que não vai contar com ele, com aquele especificamente para todo o processo. Ele vai ter que criar aí estratégias para ter envolvidos em todo o processo. Entende? Então ser comprometido, queridos, é isso, é dar a própria vida. Eu como cristão uso muito o exemplo de Jesus e de Pedro. Jesus, quando está pronto para ser preso para a crucificação, temos lá Pedro e temos lá Jesus. Pedro, então, para querer defender Jesus dos soldados romanos, saca de uma espada, corta a orelha do soldado, pensando que ele, por algum motivo, ele poderia salvar a Jesus. Jesus disse para ele: não faça isso, porque com a mesma arma que você ferir, você vai ser ferido também. Eu não estou aqui, sabe, querendo manipular você a respeito de fé, não é isso. Volto a dizer, como eu sempre digo nos meus vídeos, eu respeito você, seja lá quem for, qual a fé que você tenha, ou que você não tenha. É só um exemplo. Sabe o que acontece, queridos? Pedro era só um envolvido. Pedro, ele parece se dedicar ali, estar pronto para defender Jesus, mas na hora que a coisa esquenta, que Jesus então entende, mostra para ele que não é com armas, que não é daquele jeito que o processo vai se concluir. Pedro, quando percebe que ele já não se encaixaria, e a morte de Jesus, a prisão e posteriormente a morte era certa, Pedro foge com os demais discípulos, a não ser João, porque ele temeu a morte. Jesus não, ele foi até o fim. Jesus era comprometido com o processo. Jesus era comprometido com o plano. Jesus era comprometido, assim como o porco também. Não estou comparando um com o outro, tá? Estou só usando os personagens em situações diferentes. Onde você se encaixa? Eu vou dizer para você, o envolvido nunca vai construir nada na vida dele. Ele vai ser sempre parte de um processo. O comprometido, sim. Ele vai ter história, vai ter legado. Ele vai deixar uma semente. Tudo que a gente vive no mundo, humanamente falando, projetos, construções, legados, história, tá sempre atrelado a pessoas que em algum momento da sua vida dedicou seu coração, se comprometeu
para que hoje a gente pudesse usufruir de muita coisa que usufruímos hoje. Não sei aonde você está nesse processo, mas se pudesse te dar um conselho, comprometa-se, entrega teu coração. Vai ser difícil, você vai ficar sozinho, vai faltar recurso, vai faltar apoio, mas eu garanto para você, se você não desistir, você vai chegar ao final muito orgulhoso de tudo que você construiu, mesmo em meio a tanta dificuldade. Tá bom? Um grande abraço para você. Espero que você tenha entendido esse bate-papo e de alguma forma traga aí coisas boas para a tua vida. Um beijo no seu coração. Fica com Deus.